Boa noite a todos. Hoje nós vamos bater um papo com Oswaldo Matos, administrador, consultor, professor. Nós vamos falar sobre carreira. Como fazer gestão de carreira, mas também como fazer gestão da vida. Como alinhar o caminho profissional com a vida pessoal. E é uma live bem interessante com esse grande profissional que é Oswaldo Matos. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo com o nosso queridíssimo amigo Oswaldo Matos. Que bom. Nosso amigo Oswaldo já está aqui. Meu querido amigo, seja bem-vindo, Oswaldo Matos. É Muito com muito obrigado. prazer que essa live de hoje tem um carinho bem especial, porque eu estou falando com um amigo e com alguém que, de alguma forma, faz parte da minha vida e eu acredito que eu também faço da parte da vida dele. E assim, é um prazer. Pode falar, Oswaldo. Não, primeiro, você chamado de amigo por um mestre, dou boa noite a todos que estão aí conosco. Ser chamado de amigo por um mestre já é uma reverência toda especial. Segundo, que eu quero, antes de começar a live, deixar bem claro na cabeça das pessoas, Floriano, e principalmente na sua, que existem mestres e mestres, né? Existem aquele mestre técnico que nos deixa recordações, existe aquele mestre comportamental que também nos deixam recordações, e existe aquele mestre relacional que também nos deixam recordações. E eu não sei se você sabe, vocês faz parte dos três mestres: relacional, Obrigado. comportamental e o mestre técnico que serviu como exemplo. Você foi uma das grandes inspirações, não só para mim, mas para muita gente que fez aquele curso de administração, depois pós-graduação, MBA e continua na luta. Então, a força, ela é recíproca, a amizade é recíproca e o tempo não permite que a gente corte esses laços. Muito Fico muito obrigado. feliz, Oswaldo. Você é uma pessoa extremamente carinhosa e quando eu já te conheci, você já era um profissional. Você já trabalhava, já atuava e fazia a faculdade, justamente já construindo e criando o seu caminho profissional. Hoje você é um consultor conhecido no Brasil, um professor também como eu, e principalmente um ser que é capaz de entender que a viver. E pensando nesse caminho, me conte aí, para você, primeiro eu quero que a gente fale um pouquinho de como a gente pode se direcionar na carreira e depois em relação à vida. E como os dois andam juntos sem ter atrito, mas sim ter troca para alcançar um resultado. Como é que você percebe carreira? Como é que eu percebo carreira? A carreira, eu entendo que todo mundo que nasce, dos 7 bilhões de habitantes que existem na Terra hoje, todo mundo vem aqui com algum propósito e vem aqui com algum talento.
Alguns certo. vêm com um talento, talento que eu chamo é aquela coisa nata que você tem naturalmente para expressar suas verdades profissionais, pessoais, né? Talentos como um grande jogador de futebol, ou como a Irmã Dulce, né? Ou como o Nelson Mandela, que passou praticamente mais de 2/3 da vida dele preso e nem por isso deixou de ser, demonstrar a sua força. Então, a carreira, para mim, ela começa desde cedo, né? Desde aqueles primeiros passos que a gente dá quando é conduzido pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, pelas pessoas que nos são referência, que nem sempre é a mãe, nem É, sempre é o pai, eles são, às vezes, só relação, só referência de carinho, afeto e condução, mas nós temos outras referências profissionais. E a gente começa a se desenvolver a partir daí. Uns nascem já com talento para desenhar, outros para falar, outros para se relacionar e assim sucessivamente. Então, eu respondendo sua pergunta de uma forma mais objetiva, a gente vai poder falar mais sobre isso, claro. Eu acho que o talento, eu entendo que o talento ele está regendo a carreira. E principalmente a gente se encontrar entre o que a gente sabe fazer bem e ser feliz, né? Porque hoje, Floriano, é muito raro as pessoas que fazem o que amam. E fazer o que ama, e aí, verdade. pessoal, todos vão me desculpar aqui, eu vou me referir a Floriano em alguns momentos, como esse agora, dizendo que uma das coisas que eu aprendi com ele, e aí é o mestre relacional, é que ele demonstrava na aula, no contato com as pessoas, no abraço. Quando Floriano, quem tem a capacidade de conhecer Floriano mais de perto, o abraço de Floriano diz assim: fique tranquilo, vai dar tudo certo, vamos para frente, estamos juntos. Então, isso é muito importante. Então, você perceber, olhar para um mestre, tem gente que eu chamo de professor, viu, Floriano? E tem pessoas como você que eu chamo como mestre, porque há uma grande diferença entre ensinar e ser referência. São duas coisas diferentes. Então, essa questão do vamos para frente, entenda, a sua habilidade é essa, né? A sua forma de fazer as coisas pode dar certo. Não interessa se você vai ser o maior consultor do mundo, o maior professor do mundo, ou você tem aquele nicho ali que Deus, ou a força, para quem não acredita, as forças etéreas, disseram assim: você vai ensinar por aqui. Você vai ensinar 6 pessoas aqui, mas essas daqui você vai fazer diferença na vida delas e ela fará diferença na sua vida, né? Porque é um ensinamento, Floriano, é uma troca, né? Então eu acho que Verdade. carreira começa de cedo. Carreira começa de cedo. E nós não temos uma carreira só na vida, né? E uma coisa interessante, Oswaldo, é a gente entender que a gestão de carreira começa com a autoavaliação. E a autoavaliação é um resgate dos nossos medos, das nossas tensões, das nossas angústias, e principalmente o entendimento: onde eu estou? Esse espaço me pertence ou eu não quero conviver ou continuar nesse tipo de espaço? Eu quero ir para onde? Na realidade, a gestão de carreira ela só funciona se você fizer uma autoavaliação, uma pesquisa, um planejamento estruturado, mas principalmente uma avaliação bem intrínseca com o autoconhecimento. Porque Perfeito. assim, você pode ter uma formação, eu conheço hoje médicos que não atuam na medicina, porque se formaram e não gostaram, ele não era aquilo que fazia eles felizes. Se tornaram psicólogos, Sim. tá? Então, assim, você pode escolher um caminho e de repente parar e dizer: olha, não é esse o caminho. É porque quando nós falamos isso, nós temos que entender que a carreira é base na nossa vida para crescimento e desenvolvimento profissional, que ajuda e contribui para a nossa autorrealização, porque a nossa autorrealização não é só a carreira. Você concorda? Concordo plenamente. Eu acho que a gente só pode ajudar o outro quando a gente se conhece. É o que você falou do autoconhecimento, né? Então, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber como nós somos felizes
e as pessoas acham que felicidade é uma coisa etérea. Ah, felicidade... Não, felicidade não é etéreo. A felicidade, ela está nas mínimas conquistas. A felicidade, para mim, é poder, por exemplo, estar aqui, ser convidado por você, com muita honra para estar aqui. Mas tem gente que a felicidade agora é estar tomando um copo d'água. Verdade. É estar tomando um café. É poder abraçar o filho. Eu vi uma cena ontem que um amigo de minha esposa, que estava internado com... Na realidade, ele é médico, ele estava quase de quarentena dentro do hospital, que não podia sair. E depois de mais de 30 dias, ele tirou uma foto abraçando os filhos, chegando em casa. Não existe felicidade maior para ele naquele momento. Exatamente. Né? Então, o autoconhecimento, Floriano, que você colocou, é extremamente importante. Para onde eu vou? Com quem eu vou? Que pessoas de referência eu quero ter na minha vida? Que tipo de relação profissional eu quero ter com aqueles pares, né, que me são ricos? E ter coragem o suficiente para dizer assim, não é essa a minha profissão. Não é por aí que eu vou me basear em ajudar as pessoas e me autoajudar. Né? Então, a relação com a profissão, ela não é meieira, ela é inteira. Né? Quando diz Verdade. assim, você... Tem gente que fala para mim na consultoria, às vezes, eu brinco que tem o momento relacionamento na consultoria, que você não fala só de coisa técnica, às vezes o empresário, né, ele precisa muito mais de uma conversa aberta do que qualquer conta que a gente faça com ele. Então, por exemplo, chego para ele e falo assim, meu amigo, para aqui um minuto. Você é feliz no que você está fazendo? Você dá resultado no que você está fazendo? Você, quando termina o dia, olha para você no espelho e fala assim, pô, que bom. O dia foi difícil, cansativo, produzi pouco, trabalhei muito, mas esse é o meu caminho. Ou é o inverso, né? É melhor uma E profissão... assim, você falou algo interessantíssimo, que você está trabalhando, está atuando, mas ao mesmo tempo está contribuindo. E uma das coisas que eu sempre tive em mente, Oswaldo, eu sempre acreditei e acredito que eu estou aqui como facilitador. Se eu estou aqui, eu posso ajudar outras pessoas a chegarem. E Perfeito. eu convivi com muita gente que a arrogância e a prepotência, muitas vezes, dentro da questão do ensinado, direcionado, ser gestor, era tudo muito trancado, tudo muito fechado, porque tratava sempre aquele que estava aprendendo como um futuro concorrente. E eu É sempre assim. disse o seguinte, eu tenho tanto orgulho hoje, quando muitas pessoas me ligaram, eu conheço Oswaldo, Oswaldo me dá treinamento, Oswaldo é meu amigão, Oswaldo é isso. Quando eu vejo o Antônio, que hoje é um grande Antônio profissional da Carvalho. área de finanças, e assim, isso me dá um prazer tão grande de eu, sabe, ter uma pontinha no crescimento, no processo de aprendizagem dessas pessoas que estão brilhando com suas atuações. Eu acho que é isso que é o mais importante. É as pessoas entenderem que nunca ninguém vai ser igual a elas. Pode ser Perfeito. melhor, mas iguais não. Então, É, assim, a carreira deve ser construída o tempo inteiro, tendo esse fator de cooperação, colaboração e, principalmente, de respeito ao crescimento e à valorização do outro. sem dúvida. Existem pessoas, assim, Floriano, eu comparo muito, não no sentido literal, mas, por exemplo, quando você vai fazer um muro, uma casa, você usa tijolo, argamassa, cimento, tinta, modulação. Cada pessoa que você conhece, você troca com ela alguma coisa. Às vezes a pessoa lhe dá um tijolo, você dá argamassa. Às vezes você é a ligação com outras situações, com outros muros. Então, essa contribuição é muito importante, né? No dia que as pessoas entenderem, assim, eu acho muito legal isso. Não é uma coisa muito simples é fácil de ouvir, mas absorver às vezes é complicado. Mas, por exemplo, no dia que as pessoas entenderem que quanto mais eu dou, mais eu me completo, quanto mais eu dou, não significa que eu estou tirando de mim para dar a alguém.
Porque o modo contínuo, eu dou e recebo, que é uma troca. Então, eu dar informação, conhecimento, amor, tudo que eu quero dar, não significa que eu vou ficar vazio de amor, por exemplo. Na hora que eu dou um abraço em uma pessoa, apertado, dizendo, olha, estamos juntos e tal, não significa que eu dei um abraço, pronto, agora eu não tenho mais abraço para dar, porque o abraço foi tão bom que eu dei àquela pessoa que eu não tenho outro. Não, aquilo se renova, né? Aquilo se Verdade. multiplica. E ontem eu participei de um workshop muito legal e que com uma psicóloga muito colega sua também, né? Que ela disse uma coisa muito interessante, porque estava se falando sobre carreira e sobre pessoas que não querem estar naquele lugar. Ah, eu não quero estar nessa empresa, eu não gosto de estar nessa empresa, eu só estou aqui por causa do dinheiro. Aí ela fez uma pergunta. A pergunta que você deve se fazer é: o que me mantém onde eu não quero estar? Olha que pergunta importante. Exatamente. Eu sempre Isso, faço, né? Serve para eu sempre relacionamentos, né, Floriano? Serve para qualquer para coisa isso. tudo, Oswaldo. Aliás, não te interrompendo, tem uma pessoa aqui, Rafael Dias, é a primeira vez que ele entra na live, ele está dizendo: hoje sou empresário e o Floriano deixou um legado na minha vida e foi fundamental nessa nossa conquista. Tá vendo aí? Eu fico muito emocionado todas as vezes que eu vejo um amigo, um colega, porque vocês passaram minha vida como alunos e hoje são meus amigos. Eu tenho certeza que eu posso falar isso com muito Tem. orgulho. Mas isso é tão importante, entender que nós contribuímos com o crescimento do outro e que nunca houve a competição e a concorrência que o mercado muitas vezes quer impor para que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas e individualistas. Obrigado, Rafael Dias. Lembro sim, Grande, um Rafa. grande abraço. Mas assim, você falou uma coisa muito importante das pessoas. Eu vejo, por exemplo, eu sou professor universitário e todas as vezes que alguém fala vai fazer greve, eu particularmente sou contra. Aí as Uhum. pessoas perguntam por que você não quer lutar pelos seus direitos. Eu digo, lutar pelos meus direitos eu quero. Mas a gente tem que entender qual é o nosso papel na sociedade. Vamos encontrar forma de chamar a atenção e de lutar para algo concreto do que simplesmente a gente parar porque fica parecendo que não quer trabalhar. Mas eu acredito e concordo que todo mundo tem o direito de Sim. fazer greve, de buscar os seus direitos. Mas eu acho que está na hora da gente utilizar a intelectualidade para isso. Então, quando eu penso em carreira, eu penso na minha própria história. Eu vim passar. E carreira está atrelado a objetivo, a metas. Então, assim, qual é o seu papel no ambiente onde você está inserido hoje? Eu sempre faço algumas perguntas, Oswaldo, para Uhum. que as pessoas respondam e entendam isso. Eu pergunto o seguinte: quem é você? Essa é Qual o complexa. valor, qual o valor que você tem, tá, nos espaços que você está inserido? Qual o valor que você tem na sua família, no seu trabalho, na escola, no futebol? E o que é que você faz para que os ambientes onde você está inserido seja melhor? Vamos Eu lá. acho que aí É o. sim, Por não, por favor, termine. e aí é o caminho para que a gente possa entender o que é gestão de carreira, porque vai unir não só o meu direcionamento profissional, mas as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus comportamentos sociais. Eu não acredito que uma pessoa equilibrada possa ser uma pessoa no trabalho e outra em casa, ou vice-versa. Eu não acredito. Eu acho que Ótimo. nós somos equânimes, nós somos um ser só que, vamos dizer assim, utiliza de papéis importantes em cada área, não deixando de ser você, não deixando de ser ter sua marca. Então, por exemplo, quem é Oswaldo no trabalho? Hoje em dia, a gente sabe, né, Floriano, que liderança ela é situacional. A liderança mais importante hoje é a situacional, que é aquela liderança que, de repente, você usa um determinado modelo de liderança para uma determinada situação. Às vezes, durante o dia, você, de manhã, tem que ser um líder mais arrojado, de tarde, mais democrático e de noite, mais, vamos dizer assim, autocrático. Você recebeu uma missão Verdade. de cima,
você tem que passar de forma autocrática, senão não sai no outro dia. Não significa que você deixou de acreditar em algumas situações de democracia e lealdade e equilíbrio. Então, o Oswaldo ele procura ser, dentro das expectativas dele e respeitando os parâmetros de ética, bom senso, respeitando os parâmetros do que as pessoas falam dentro de uma convivência. Você chega em casa, você vai falar assim, passou da porta, deixa o problema da empresa em casa. Não, não deixa. Você administra para não levar esse problema para casa. Verdade. Você tem um problema na família, chegou na empresa, deixa e entra sorrindo. Não, você administra. Então, a vida ela é uma administração de emoções, sentimentos, relacionamentos, conhecimentos. Eu me lembro, Floriano, eu tenho certeza que você não vai deixar de lembrar, porque foi um momento muito importante na sua vida e na vida da gente que estava ali ouvindo. Uma vez você foi fazer uma palestra para a gente na Exanc, no auditório, que tinha acontecido uma coisa muito séria com alguém da sua família. Meu pai tinha acabado de falecer. Seu pai tinha acabado, eu não queria falar, mas seu pai tinha acabado de falecer. 20 minutos antes que eu soube a notícia. E você deu uma aula. Eu me lembro até o tipo de apresentação do PowerPoint com a letra tipo máquina de escrever que você fez. E quando você terminou de dar aula, você foi aplaudido, como sempre, saiu e tal, não sei o quê. Depois a gente soube que seu pai tinha falecido. Então, aqui, ali você exerceu um papel, né? Você exerceu um papel que pode parecer que não, Floriano, mas aquilo foi de um ensinamento profissional que, assim, como esquecer de uma situação dessa? Então, a gente cria uma carreira, a gente cria espaços dentro da vida da gente e não necessariamente a gente corresponde, às vezes, a um filho, a um esposo, a um amigo, a um marido, a uma mulher, ou ambos. A gente não corresponde, às vezes, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. E não tem nenhum problema não corresponder. Se reconhecer, me perdoe, eu tenho limitações, como todo mundo tem. Né? Então, a gente tem que... Essa vivência de carreira, ela é fundamental. Eu digo o seguinte, o aprendizado, ele não é só no ouvir, ele é no perceber. E quando você tem um propósito, quando você... às vezes você não precisa dizer nada para outra pessoa, né? Não sei se você concorda comigo, mas só em chegar perto da pessoa, a pessoa já sente o seu conforto, não precisa falar nada, bota uma mão no ombro, é como se dissesse, amigo, estou aqui, que você precisar, nós estamos juntos. Então, eu entendo carreira como uma coisa completa e complexa. E a gente tem que entender, olhar para a gente e, sabe, quando aquela situação dizer assim, eu vou me botar no colo um pouco, porque eu mereço sentir que eu sou humano, que eu choro, que eu tenho dor, que eu às vezes não posso ajudar as pessoas, estou precisando ser ajudado, né? É o mito da fortaleza humana. E às vezes a gente fraqueja, e é importante fraquejar, né? Eu vejo, mas não sei se eu consegui resumir aí mais ou menos quem é o Oswaldo, porque é uma coisa muito complexa. Você foi fantástico quando você falou quem é você, e de uma forma muito peculiar. Agora eu quero saber, você sabe o valor que você tem nos espaços que você está inserido? Boa pergunta. Assim, eu só percebo o valor, e eu gosto de dizer isso de forma bem humilde, para as pessoas não pensarem, Floriano, que a gente é arrogante. Eu gosto de perceber o valor quando aquilo que eu proporcionei a alguém deu resultado para aquele alguém. Um exemplo simples. Oswaldo, me dá um copo d'água. Dou um copo d'água. A pessoa bebeu a água, eu falo, matou a sede, a pessoa fala, matei a sede. Ela matou a sede. Então, eu sou uma ponte apenas entre a realização dela e o que a pessoa precisar naquele momento. Então, eu não posso subir num pedestal e dizer, olha, eu sou o maioral. Não é assim que funciona, né? Então,
é muito, eu olho isso dessa forma. Então, quando eu consigo produzir algum sucesso, algum crescimento para o outro, eu fico feliz por ser essa ponte, entende? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu enxergo mais ou menos dessa forma. E o que é que você faz? O que é que Oswaldo, como é que Oswaldo se relaciona com esses ambientes onde eles estão inseridos? O que é que você faz para esses ambientes serem melhores? Eu sou uma pessoa que procuro, pelo meu histórico de vida por um pouco de DNA e tal, eu acho que a gente tem que ser brincalhão. Você não pode olhar para os ambientes, as situações, por mais difíceis que sejam, com um olhar pesado. Porque o mundo está aí para você olhar do jeito que você quiser para ele, né? Tem uma história que eu acho muito interessante, Floriano. A gente não sabe se é verdade, né? Mas é que contam eu já li isso como sendo de Rui Barbosa, que uma pessoa chegou para ele humilde, com uma fazendinha, um sítiozinho pequeno, né? E virou para ele e disse, você sabe da história? Disse, doutor Rui, eu queria que o senhor fizesse uma redação para eu botar um anúncio no jornal que eu quero vender meu sítio. Aí Rui Barbosa disse, manda, amanhã eu lhe passe aqui que eu lhe dou. Aí Rui Barbosa, eu não sei ipsiliteris o que ele escreveu, mas algo assim, vendo um belo sítio com uma vista linda para o céu. O sítio tem um gramado maravilhoso. Esse sítio, eu fui criado nesse sítio, tem vaquinhas, tem bichinhos, e tem um entardecer maravilhoso. Uma casa muito simples, mas porém muito... E ele foi começando a escrever. Quando o rapaz leu, olhou para ele e falou, eu não vou vender meu sítio não, eu não sabia que tinha tudo isso dentro do sítio. Eu não sabia que era essa beleza toda. Então, assim, às vezes a gente que está de fora, quando chega no ambiente, a gente procura deixar a coisa mais leve. Nem sempre é possível, né? Porque a gente traz uma carga de algumas situações também. Mas E assim, as pessoas já criam tanto pré-definições que muitas vezes não se permite viver. Aliás, nós estamos num mundo muito louco atualmente. As pessoas estão presas ao passado, em busca de um futuro, mas não vivem o presente. Como não vive o presente, não tem passado, tem repetições de lembranças. E aí é a grande confusão. Eu me lembro uma coisa que aconteceu com você também, você vai não sei se você vai lembrar. Você me convidou, eu e uma dona de uma empresa chamada Kátia, para fazer um treinamento numa grande empresa de seguro. E o dono já tinha vivenciado um treinamento parecido, porque era um treinamento vivencial. Nós construímos e criamos tudo, fizemos um puta de um trabalho em um sítio aqui no outdoor, foi um treinamento outdoor aqui perto do aeroporto. Exatamente, dentro de um espaço, de uma fazenda, que a gente fez tirolesa, uma infinidade de coisas. E assim, o gerente chegou no diálogo dizendo, eu já fiz, eu acho que não teria necessidade de eu fazer de novo, porque eu fiz no Rio desse jeito, dessa forma. Aí eu cheguei para ele e disse, eu gostaria que você fizesse. Porque não tem como trabalhar liderança e equipe se o próprio líder não estiver presente fazendo parte. Eu queria que você participasse como todo mundo. E aí ele participou. E no final ele veio, olha, parabéns, Floriano. Que bom, eu disse que tinha vivenciado um treinamento que eu não precisava repetir, mas eu nunca tinha vivenciado um treinamento como esse. Então as pessoas têm que parar de estar o tempo inteiro com respostas prontas e o tempo inteiro sem a humildade e a generosidade de recomeçar, de mudar, de aprender e de ressignificar o tempo inteiro a sua história de vida. Você lembra disso? Se eu lembro demais. Tirolesa, teve um violino no fim, a gente ficou hospedado. Foi um trabalho belíssimo. Eu nunca belíssimo. Foi um trabalho fantástico em Salvador. Talvez eu acredite que tenha sido um dos primeiros com aquela linha de ação que...
contratou médico, se lembra? Carro para ficar... Você foi buscar materiais dentro do Exército. Do Exército, exatamente. O Exército aqui no Cabula, o pessoal lá foi 100% com a gente. Claro que me lembro. E assim, como você disse, o mundo está muito confuso, né? Tá. Eu digo sempre, olha, eu dou o direito do mundo todo de você ser quem você quiser, de você ser exatamente a pessoa que você de você ser o que você tem por essência, mas me deixe ser o que eu quero. Então, assim, eu Exatamente. não vou julgar Se todo você, mundo mas pensasse assim, Oswaldo, nós não teríamos tanto preconceitos na sua mais medíocre eu, ação. exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, Floriano. Essa eu digo é de minha autoria. Humildemente falando, eu digo o seguinte: amor, beijo, afeto não tem sexo, amigo. Verdade. Não tem Se eu mesmo, sou não. afetuoso com você, se eu escrever meu afeto com você, você não vai saber quem eu sou. Você vai saber o que eu sou a partir dali. Se eu sou uma pessoa dada, agressiva, afetiva ou não, né? Então, esse exemplo da liderança, essa conversa que você teve, veja bem, a única coisa que você disse a ele, de forma séria, contundente, olhando nos olhos, foi: eu acho que você devia fazer, porque todo líder tem que estar junto do liderado. Exatamente. Eu não vou dizer o nome da empresa, porque é uma empresa monstruosa, uma multinacional Monstruosa. da área de Nós não seguros. podíamos. E uma das coisas, a gente não podia errar. Tinha que Não ser podia top. errar. E as avaliações foram fantásticas, foram grandiosas. Você Até se lembra hoje, da cara. palestra que Eu me você deu no tornei fim? amigo de Kátia A através partir de daí, você. né? Você Foi. se lembra da palestra que você deu no fim, quando fechou naquela área redonda, que era um circular, lembra? E depois Lembro. aí foi. Então, assim, a gente tenta, né? A gente tenta ajudar de alguma forma. Assim, eu não sou nenhum santo. Ninguém é nenhum santo. Ninguém. Mas a gente tem que partir do princípio que, por nós sermos pessoas que queremos o bem, que observamos isso, não somos tolos. Porque o esperto acha que por a gente se abrir em determinadas situações, a gente é tolo, a É gente verdade. é imbecil, a gente. Não, não, não somos, amigo. Fazer o Eu bem, tenho né? isso, Oswaldo. Eu sou muito carinhoso. Eu gosto de abraçar os amigos, de tocar. E assim, na maioria das vezes, as pessoas não estão acostumadas a receberem carinho. É verdade. E Não elas estão têm abertas. dificuldade de interpretar carinho. Então, hoje, a gente tem até que ter esse olhar. Porque, por exemplo, nós estamos. A gente fala em carreira, fala em vida pessoal, mas antes da pandemia já era 12% da população brasileira com ansiedade e depressão. 12. Agora, 12% da É população. muita gente, viu? Imagine agora, depois da pandemia. Aí você pergunta por que essas pessoas. A maioria das pessoas estão tão presas a buscar Sim. constantemente coisas e esquece de ser pessoa, ser ser humano, de amar, de brincar, de sorrir, de se divertir, que isso não impede de você ser um grande profissional. Sem dúvida. Aliados. E Entendeu? olha para fora. As pessoas estão olhando há muito tempo para fora. Eu quero ter isso melhor do que fulano tem. Eu quero ter isso, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Eu digo, meu amigo, você quer ter? Qual o limite desse ter, né? Qual o É. limite? E o Né? que ele Então, está fazendo para ter, efetivamente, sem querer ter o do outro, mas ter o que é dele. a comparação é muito complexa, né? A sociedade, ela hoje está num nível, hoje que eu digo é antes da pandemia, agora como você colocou muito bem, a coisa evoluiu para um ponto, né? Eu acho, nós fomos forçados, obrigados a conviver com a gente mesmo. Verdade. Quem convive E aí bem com foi um você baque. E aí foi um é um baque, Oswaldo. baque. Quem convivia bem consigo antes, tá beleza. Quem não convivia,
também está numa situação complexa, porque a pandemia me trouxe. Não, amigo, a questão é que agora você está olhando para você próprio. Você não tem mais válvula de escape. É da sala para o banheiro, do banheiro para o corredor, do corredor para a sala, da sala para o quarto. Do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala. Então, você tem que conviver com você. Você não E se aguenta? antes, Oswaldo, as pessoas utilizavam o trabalho, a falta de tempo, para não se relacionar. Porque, por exemplo, muitos casais só conviviam. Chegavam de noite, conviviam ali, no outro dia cada qual para o seu canto, pagar conta, não sei o que, não sei o Perfeito. que. Mas estavam perdendo o relacionamento. Mas deixava continuar a vida desse jeito. Com a pandemia, essas pessoas tiveram que se relacionar, que dividir, que perceber e entender as deficiências, os defeitos, ver as qualidades, mas assim, nesse momento, nós estamos tendo um dos maiores índices de separação. Por quê? Porque as pessoas não se relacionavam, elas conviviam. Então, a pandemia provocou um olhar interno, intrínseco, aquela coisa de se entender e dizer o seguinte: poxa, onde é que minha vida está? Por isso que muita gente meio que deu aquela pirada, porque não sabia exatamente, estava numa rotina, sair, trabalho, trabalho, sair, não sei o que, não sei o que, e sempre com a desculpa de não ter tempo por causa do trabalho. Agora Sim, tem sim. tempo para se relacionar, mas não consegue se relacionar porque não sabe. Exatamente. O você perder o diálogo e a admiração pelo parceiro, né? Como você colocou muito bem, pô, acorda de manhã, aquele vucu-vucu, café, banho, escova o dente, não sei o que, quando tem criança leva, quando não tem, são só os dois ali e tal, vamos trabalho. Volta 8, 9 horas da noite, vucu, toma banho, não sei o que, vê uma novela, uma televisão, conversa 10 minutos, cama. E assim vai. Aí as pessoas dizem assim, por que eu conto? Ninguém se pergunta por que eu estou aqui, né? Verdade. Por que eu estou aqui? A gente, só trazendo um pouco, eu acho interessante. Eu venho de uma família pobre, de Recife. Você sabe que eu Dois. sou recifense. Eu digo o seguinte: às vezes me perguntam, Oswaldo, em relação ao que você teve sua infância, como seria hoje? Olha, eu não sei comparar, porque eu sei que eu tinha amor em casa, eu tinha primos e uma família muito legal, apesar de ter sido criado só por minha mãe, basicamente, e depois é que teve uma outra situação, mas por minha mãe. Mas a gente tinha as 3 refeições, a gente tinha um colégio sim, mas tinha um colégio e a gente era criado com normas éticas. O que é meu, o que é seu é seu. Uma coisa Verdade. muito definida. Eu tenho muito orgulho de ter sido criado como eu fui, inclusive meus primos, que eu amo como E esses irmãos, todos valores são eles. importantíssimos para te levar a ser o profissional que você é. Porque se você for ético na vida, você vai ser ético como profissional. Sem Se você dúvida. não é, com certeza você não será. Você não pode ser ético num lugar e antiético no outro, né? Ou você é ético ou você não é ético, em qualquer situação, né? E o que eu trago assim desse momento é uma coisa muito interessante assim. Eu fui em Recife outro dia, eu vou sempre ver minha mãe. Todo mês eu vou, já tenho um dinheirinho reservado para que é sagrado, né? Que Uma espécie de ótimo, que uma ótimo. É isso parcela, mesmo. né? Ver minha família, ver principalmente minha mãe. Mas assim, Floriano, de todas as pessoas que nós convivemos, eu, meus primos, à época, quando adolescente, 10%, 15% no máximo, conseguiram almejar alguma coisa, pararam para crescer de alguma forma. E os outros foram engolidos pelo dia a dia, por aqui, como é Pela hoje. vida. Né? Hoje a gente pega as estatísticas aí, quantas pessoas têm curso superior. Eu não sei exatamente, mas eu sei que são menos de 10% das pessoas que têm curso superior. Quanto mais você cresce, né? Pós, MBA, mestrado, aí é que a coisa degringola mesmo. Então, essa questão do olhar, antes, eu entendo o seguinte: o seu talento, o seu perfil deve estar associado, quando você tem 16, 17 anos, o que é que eu quero ser?
Você não Verdade. pergunta com 16 anos o que é que eu quero ter. É, O ser humano ele tem quatro grandes decisões na vida, né, eu acho. Primeiro é que tipo de profissional ele quer ser. Segundo, que tipo de empresa ele quer trabalhar para ser o profissional que ele quer ser. Terceiro, que tipo de rumo ele vai dar na vida. Eu quero viver só, eu quero viver com alguém. E o quarto é o resumo do que é felicidade. Como você colocou muito bem, é olhar para o hoje, né? O passado eu não tenho como corrigir, vou entrar em depressão, porque eu não tenho como corrigir. O futuro eu vou me lascar numa ansiedade, porque ele não chegou ainda. Ele vai chegar. O ansioso sempre está trabalhando no dia de amanhã. Então eu preciso pensar no hoje. E mais do que nunca agora com a quarentena, né? uma das coisas que a gente fala muito, hoje a gestão de carreira é muito discutido e às vezes eu bato de frente com alguns pontos. Por exemplo, as pessoas confundem planejamento de carreira com tratamento psicológico. Perfeito. E é a figura do coach que não desqualifica o coach, eu valorizo o coach, mas não a utilização do coach como terapeuta, no sentido eu conheço pessoas que dizem, dê 3 pulinhos que você vai vencer. Você pode dar milhares de pulinhos. Se você não 5 tiver mil meta, pulos. não tiver objetivo e não tiver realmente consciência de quais ferramentas você vai utilizar, quais os seus pontos fortes e pontos fracos, o que deve melhorar, o que deve ser conduzido. Se você não tiver essa consciência, você não vai para lugar nenhum. Não vai ser um final de semana pulando, dizendo 3 pulinhos, ande brasa, corra, faça não sei o quê. Não é isso. Então, assim, gestão de carreira é algo muito sério. Por exemplo, quando a gente fala na autoavaliação, é você entender realmente onde você está, o que é que precisa, qual é o caminho. E aí a necessidade de encontrar, como você disse, boas companhias. Porque se você tem pessoas que têm um caminho, que tem um exemplo a seguir, que você pode perceber ferramentas que ele utiliza, que você gostaria de utilizar, por que não se aliar para aprender, para compreender e até para ele poder te conduzir? Então é Perfeito. nessa visão. Eu sempre falo isso porque, assim, por exemplo, o coach é fantástico para fazer o planejamento de carreira e gestão de carreira, quando ele entende que o papel dele é justamente analisar quais as ferramentas de carreira que aquele ser está precisando, o que é que ele precisa como profissional para ampliar e potencializar os seus resultados. Então, eu acho que a gente tem que tomar essa consciência. Os consultores cada vez mais estão percebendo da seriedade que é discutir isso, porque assim, ganhar dinheiro todos nós queremos ganhar. Sem dúvida. Mas como profissionais éticos que nós somos, a gente quer ganhar dinheiro com um produto, com uma entrega, com um resultado real, concreto e que realmente tenha aplicabilidade, não puramente seja momentâneo. É, Você como consultor, não sei se você concordo. concorda. 100%. Eu não gosto de falar de determinadas profissões, mas Não, mas eu não estou nem falando, eu só estou comentando porque tem eu, muitos coaches que são fantásticos. eu, um dia você me apresenta algum. Eu entendo que a gente não pode entrar em áreas Que não é científicas nossa. sem estudo e que não é nossa. Por exemplo, Concordo. você é uma pessoa formada, ligada à área psicológica, à área. O meu doutorado é em análise cognitiva. Pronto. Aí vou eu aqui, que não tenho nenhuma formação, li 85 livros a respeito e vou discutir isso com você. Ou vou implantar cientificamente algo que eu não tenho conhecimento. Desculpa, para mim, pode ser que eu seja amanhã achincalhado, mas para mim, eu, por exemplo, não posso mandar imprimir numa gráfica um, um receituário, inventar um CRM e passar remédio para alguém. Porque eu não sou Verdade. médico. Eu não tenho a formação da ciência médica,
ou da ciência jurídica, ou da ciência psicológica, ou da ciência administrativa, que eu possa endossar isso. Verdade, Como saiu concordo. numa novela aí, uma menina que, se não me falha a memória, ela foi Teve abusada na infância. um surto psicológico e era tratado por um coach. Aquilo é uma Me desculpe, vergonha. com todo respeito, eu tenho amigos que são coach, respeito Eu também. profundamente, mas eu acho que tem limites, entendeu? Eu Então, eu não, defendo de unhas e dentes o psicólogo. É o psicólogo que tem a competência para compreender, entender, analisar e estudar o indivíduo. Ele sim, estudou 5 anos e muitas vezes faz 2 anos de pós-graduação. Então, o psicólogo tem que ser reconhecido. E num país onde cada vez mais esse câncer chamado depressão está matando, o suicídio está muito alto, justamente quem tem a competência e a capacidade de trabalhar são os psicólogos e os terapeutas com formação, porque tem área isso. de terapias que ajuda como Sem ferramenta dúvida. Não, nesse você se tratamento. preparou, né? Você se preparou para isso. Exatamente. Então, por Tem o exemplo, Luciana está falando aqui que vocês estão me ajudando muito. Saí do ambiente escolar, letras, e fui para direito. E acabei de perceber que quero continuar dando aulas. Olha que fantástico, olha Oswaldo. aí que fantástico, né? Às vezes a gente precisa provar um café amargo para saber que a gente gosta dele é com açúcar, né? Verdade. Essa vivência é muito importante. Então, eu defendo qualquer profissão desde que seja ética. É aquela coisa, eu vou construir um apartamento, um prédio, Hum. vou construir um prédio. Aí chego lá e tem um conhecido meu que é curioso em fazer cálculo estrutural. Não será ele que eu vou chamar para fazer o cálculo estrutural do meu prédio. Ué. Desculpa. Ele pode ser o maior prático do mundo. Pode ser quem for. Mas se amanhã esse prédio der um problema de estrutura, vai matar minha família toda e outras famílias. Então, eu acho que Verdade. cada um na sua. Eu respeito todas as profissões, todas elas. Ninguém estuda à toa. No dia, eu não gosto de falar muito disso, mas no dia que os governantes descobrirem que a grande massa educada é bem melhor do que uma massa ignorante, no sentido de ignorar fatos, o Brasil vai dar um pulo exponencial. Né? Educação, Magnífico. tudo começa Uma na da, educação. Uma das coisas que as pessoas pensam que gestão de carreiras é. Eu me formei em administração, já sou É, administrador. É um grande equívoco. tá E as pessoas longe. não querem trabalho. Por exemplo, o mais importante no desenvolvimento da carreira é que você tenha o lado. Porque a gente sempre trabalha com 3 habilidades, né, Oswaldo? A humana, que é a relação e a comunicação, Isso. tá? A técnica, que é saber fazer, que é a experiência, que é o aprendizado, e a conceitual é saber por que faz, que é o estudo, que é o Fundamental, conhecimento né? que dá essa base. As pessoas estudam, mas não querem, muitas vezes, ser voluntário junto a um consultor. É verdade. Não, aprender, sabe, de buscar o aprendizado. Eu não estou falando agora nem a questão de estágio ou de dinheiro, mas, por exemplo, Sim, eu acho que muitas vezes você passar 4 horas com alguém que toma decisões, que faz análise, que estuda, é muito melhor do que estar estagiando numa porta de um banco. Bom dia, senhor, ali, senhor. Bom dia, senhora, ali, senhora. Que é o que ocorre com a maioria dos estágios de administração, vergonhosamente. verdade. Tá? Então a gente tem que ter um olhar de que gestão de carreira é você estar o tempo inteiro em sintonia com o aprendizado, com a informação e principalmente com promover relações, promover network que possa potencializar Voltou? possibilidades e oportunidades de mercado. Sim. As pessoas parece que querem status, não querem conhecimento, né? Que é Verdade. outra fragilidade de nossa sociedade, né? Você quer status? Ok, compre um paletó, uma gravata, vá trabalhar num banco que ele vai lhe manter 3 anos ali ganhando uma merrequinha e você não vai aprender nada. O que você vai aprender é só
um batidinho, você não vai aprender a seguir. Mecânico. Tem um livro, viu? Tem um livro de Carlos Drummond de Andrade que o tema é Amar se aprende amando. E eu gosto muito de usar o parâmetro de fazer se aprende fazendo. É verdade. Né? Então, Mas, faça, execute, erre, volte, faça de novo, erre, comece, vá fazendo até, você vai chegar a um ponto de excelência, né? Você vai chegar num ponto, né, e como importante de excelência. E como é ter uma gestão de carreira e uma gestão da vida? Eu acho que é o grande desafio, Floriano. O grande desafio hoje é você juntar essas duas coisas e ter equilíbrio, né? Gestão de carreira requer de você, às vezes, determinadas decisões frias, como diz um grande amigo que você conhece, chamado Gustavo Araújo. Ele diz, a gente tem conversado de vez em quando Maravilhoso, sobre adoro aquele cara. primeiríssima qualidade. Ele diz o Adoro, seguinte, eu tenho muito carinho por ele. vale a pena uma live com ele. Ele diz o seguinte: hoje em dia, os nãos são mais importantes do que os sims. Verdade. Porque no não eu blindo o que eu quero para minha vida. Oswaldo, você tem muitos amigos? Não, eu tenho muitos conhecidos. Amigos, poucos. Então, o não na gestão de carreira é fundamental, porque as opções são muitas. E na gestão da vida, eu diria que é muito mais conflituoso, né? Porque a gente acha que conhecido é amigo, que amigo é família. Você tem que saber qual é o amigo que você bota dentro da sua casa. Botou dentro da sua casa, é amigo. Virou família. Você não abre a casa para qualquer pessoa. Então, esse equilíbrio de carreira e família, carreira e vida pessoal, eu acho que é o grande desafio da humanidade. A gente saber lidar com as duas pontas. Porque você precisa, de um lado, ter e ser, e do outro lado, a família não se preocupa muito com o ter. Isso é tão Ela quer que você importante. seja, né? Você falou algo fantástico em relação a amigos. Eu lembro que eu considerava uma pessoa muito... É um nome conhecidíssimo hoje na Bahia, eu não posso nem citar o nome. Mas, assim, eu considerava como um grande amigo. Nós trabalhávamos junto na faculdade, orientávamos vários alunos. Quando ele não ia, orientava aluno dele, ele orientava o meu. Nós éramos muito, muito amigos. Uhum. E ele pegou um grande cargo no governo. Aí, já há algum tempo atrás. E na última vez que ele me viu, ele fez de conta que não me conheceu e abaixou a cabeça. Nossa Senhora. Isso já há uns 10 anos atrás. E aí eu fiz concurso, fui para a UFBA, tal, e me tornei coordenador do curso. E um certo dia até na sala, e a menina disse: tem alguém procurando o senhor para fazer um convênio com um determinado órgão do governo. Está bom, mande entrar. Quando ele me viu, ele ficou totalmente envergonhado. Perdido, né? Aí ele veio, eu disse: tudo bom, como vai você? Qual o seu nome? Aí ele perguntou: você não me conhece? Eu disse: não. Tem certeza? Eu digo: tenho. Eu conheci alguém que era muito parecido com você, que o nome se parece. Mas era alguém que eu acreditava que tinha uma índole de respeito ao próximo. Aí ele morreu, nunca mais ouvi. Subiu, né? Ele baixou a cabeça, sentou: me perdoe. Eu digo: está perdoado, mas o que é que eu posso te ajudar? Eu fiz tudo o que ele estava necessitando até a minha esfera, ajudei, tratei super bem. E disse: já está tudo pronto, você só precisa... Eu posso te ligar para pegar algumas informações? Eu disse: não, você pode ligar diretamente pelo setor, porque o setor vai te direcionar, já está tudo pronto. Comigo você não precisa mais ter
essa comunicação. E até hoje, quando ele me vê, ele faz questão de falar comigo, de me procurar, mas eu digo a ele, nunca mais ele será aquele amigo que eu conheci. Porque aquele Pois amigo é. morreu, Morreu, tá? Eu quebrou o respeito esse cristal. ser humano como eu respeito todos. Sim, Farei com claro. ele o que eu faço com todos. Mas a gente tem que aprender a ter gratidão, a ter respeito pelo outro. Sem dúvida. Você, Oswaldo, pode se tornar o presidente do Brasil, que atualmente não diz muita coisa, mas você É, pode se tornar o presidente da maior organização, tá, de consultoria do mundo. Eu tenho certeza que onde te encontrar você vai ser o mesmo Oswaldo, porque é uma. não tem a menor dúvida disso. Exatamente. Então as pessoas às vezes elas confundem poder e ter com ser. Ser é grandioso. Ter você tem simplesmente, mas não vai ter nem com quem dividir, porque provavelmente quem tem e só pensa em ter nunca vai ser nada para alguém. Sem dúvida. É aquela velha história. O cara é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele é na vida é milionário. Verdade. Meu nego, Não tem. eu quero gravar essa live, já está faltando uns 6 minutinhos para acabar. Eu quero que você. É 6 minutinhos. Aqui está 8h54, o seu está quanto? É 8h55 no meu. Tá chegando a 8h54. É. 8h55. Então, assim, eu quero te agradecer muito. Você tem um amigo aqui, o que você precisar sempre. Estarei disponível porque hoje você é meu amigo. E uma das coisas que eu fico muito feliz, você me fez lembrar coisas que me emocionou hoje. Essa coisa de meu pai, eu nunca comentei isso, eu acho que no meio de ninguém. No dia que a diretora chegou para mim e fez assim, o que foi que aconteceu que você tá, que eu te conheço e você não é desse jeito? Eu disse, eu dei a palestra toda com vontade de gritar e chorar. Faltando 20 minutinhos para começar a palestra, chegou a notícia de que meu pai tinha falecido no hospital. E Eu era alguém lembro que eu disso. amava muito. Então, assim, eu acho que ser profissional é ter, acima de tudo, respeito pelo outro. Então, se você quer fazer alguma coisa, se apaixone, ame. E eu te digo uma coisa, eu amo o que eu faço. Tenho meus defeitos, minhas falhas, mas eu acho que o importante é a gente sempre buscar acertar. Se a gente errou, a gente refaz para que amanhã não. Desculpa. Segue o barco. Toca o barco, como dizia Eu o sempre Gênio peço Boechat. desculpas. Se eu cometi um erro ontem, me perdoe Perdão. que hoje eu vou tentar ser melhor. Sim. Nós somos Obrigado. Fale humanos. das suas redes sociais, que você está fazendo lives maravilhosas com É, grandes nomes. eu queria dizer, quero dizer também, Floriano, que você é uma inspiração. Você não foi uma inspiração, você é uma inspiração. E mantenha-se firme, apesar de qualquer coisa, mantenha-se firme aí, continue. Que o seu olhar para os alunos, seus estudantes, você continue dessa forma. E eu acho que a essência, quando a pessoa tem essência, como muitas pessoas têm, ela deve manter essa essência. Né? O ter afasta, o ser atrai. E as pessoas podem acompanhar. Eu estou no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, chama Oswaldo Lamatos. Eu tenho as mídias sociais, que são as Facebook, Instagram, Oswaldo Lamatos. E toda semana tem uma live e pessoas como nós, como Floriano e tal, a gente procura, dentro da nossa humilde existência, dar alguma coisa do que a gente acha legal para as pessoas, né? Eu é que tenho que lhe agradecer. Em breve, eu quero voltar a ser seu aluno, viu? Com Estarei fé em lá de Deus. novo. Quero você no mestrado e no doutorado. Tô colado. Passando esse negócio, eu vou lá para me inscrever direto. Carregar a sua pasta. Gratidão e até a próxima, se Deus permitir. Um Obrigado. abraço. Beijo para vocês. Abraço, Floriano. Obrigado por tudo.